Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 21. Farei esta leitura, Efésios capítulo 15, versículo 15 a 21, farei esta leitura na Nova Versão Internacional. Você pode acompanhar na tradução que você tiver em suas mãos. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Os dias são maus. Aproveitem ao máximo cada oportunidade. Como ter sabedoria em tempos tão insensatos? A insensatez, ou a loucura, ou a falta de juízo, não tem sido vista apenas fora da igreja, muitas vezes também dentro da igreja ela é vista. Mas a sabedoria de Deus vence a insensatez. A carta aos Efésios, ela foi escrita por Paulo entre 60 e 62 depois de Cristo, quando ele estava preso. Se não me engano, a sua primeira prisão domiciliar. Ele não estava em cárcere, ele não estava na cela, mas ele estava em prisão domiciliar em Roma, e é quando ele escreve esta carta aos Efésios. O propósito é mostrar aos cristãos de Éfeso a maravilha e as implicações práticas de ser igreja de Cristo. Éfeso era uma cidade bastante interessante naquele tempo. Ela era uma cidade importante comercialmente para o Império, porque ela estava exatamente no meio do Império. Éfeso era a divisa Oriente e Ocidente do Império Romano. Então tudo passava ali por Éfeso, era um polo, e foi uma cidade importante para a expansão cristã no século I. Éfeso era uma cidade que tinha um povo fortemente religioso, com práticas pagãs que alimentavam a economia da cidade. Você pode depois ler lá em Atos 19, a passagem dos apóstolos pela cidade de Éfeso, e ver o quanto isso era verdade. A carta de Paulo a Éfeso não é uma carta das cartas de Paulo que ele escreveu. A de Éfeso é a menos didática, ela é uma carta mais piedosa, uma carta que fala mais ao coração do povo do que propriamente insere ensinos. Escrita por Paulo na sua prisão, e o trecho que nós lemos trata da necessidade de se compreender como a igreja é abençoada e abençoadora, vida em harmonia, a despeito da diversidade do povo que havia naquela igreja. Os crentes devem viver de maneira verdadeira a fé cristã. No entanto, na igreja de Éfeso, influências insensatas atingiam os cristãos. A cidade de Éfeso fervilhava de tempos em tempos com a adoração à deusa Diana ou Artemis. Grandes festas com orgias e bebedeiras tomavam conta da cidade, e o comércio em torno do templo era abundante. Vendia-se de tudo. Havia um ourives chamado Demétrio, que construía miniaturas do templo de Diana, de Artemis. Esse negócio de construir miniatura de templo não é de hoje, né? Então eles construíram a miniatura do templo de Artemis, e ele vendia isso, e ele não dava conta de fabricar, ele vendia muito estas miniaturas. E muitos dos que haviam se convertido ao cristianismo, muitos dos cidadãos de Éfeso, que agora eram cristãos, cresceram neste meio.
e agora enfrentavam a influência deles. E uns, inclusive, achavam que os cristãos deviam agir de maneira igual, vendendo produtos, promovendo grandes festas com muito vinho. Tais influências poderiam até soar como naturais para eles, mas nada tinham de cristãs. As más influências em Éfeso eram pontuais. Primeiro, o culto a Diana ou Artemis, regado a vinho e orgias. A recomendação de Paulo, quando ele diz: não vos embriaguei, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, não é apenas uma recomendação moral, é uma recomendação também de cunho religioso. Não se envolvam com estas festas, não deixem que estas festas influenciem a prática de culto de vocês, porque isso leva à perda do juízo. Outra má influência para a igreja de Éfeso era o comércio religioso. O ourives do qual nós falamos, em Atos 19, ele é citado, é ele quem causa ali problemas para Paulo, e os discípulos acabam tendo que sair meio às escondidas por conta da dificuldade que eles têm de permanecer pregando o Evangelho. E outra grande má influência em Éfeso era a adoração e a satisfação dos próprios desejos. Aquele culto a Diana era muito mais um culto à satisfação pessoal do que um culto propriamente a uma deusa. Da mesma forma, dentro da Igreja de Cristo, começava-se a ter esta influência. O que o culto nos acrescenta? O que eu tenho a ganhar com este culto? Eram questionamentos que eram feitos. A adoração e a satisfação dos próprios desejos, a libertinagem. Mas a sabedoria de Deus vence a insensatez. Mesmo que o mundo, a moda ou a tendência religiosa apontem em outra direção, a sabedoria de Deus nos mostra por onde seguir. E se influências insensatas atingiam o povo de Deus em Éfeso, essas influências insensatas também atingem o povo de Deus hoje. Eram 8h30 da noite, quando o telefone de casa tocou. Pelo identificador de chamada, eu pude ver que não era nenhum número conhecido. Eu atendi e do outro lado da linha tinha uma mulher em tom agressivo perguntando se era da igreja. Eu respondi que era da casa pastoral e que ela estava falando com o pastor da igreja. Por cerca de 1 hora, aquela mulher despejou toda a sua insatisfação com as igrejas por onde ela havia passado. Citou todas as denominações conhecidas e até algumas que eu nunca havia ouvido falar. Promessas de cura, promessas de libertação, ganhos financeiros, a levaram para todo lado. Onde ia, encontrava a revelação do momento, a unção do momento, a palavra do momento. Ela só não encontrava a Cristo, o Cristo de todo e qualquer momento. Nós temos sido fortemente influenciados por uma cultura evangélica que vem sendo criada e forjada desde a década de 60 e 70 e que ganhou força nas décadas de 80 e 90 e chega à nossa presente época como uma força mercadológica muito grande. E aí muitos de nós buscamos em Cristo uma solução fácil, como se os problemas da nossa vida fossem se resolver num estalar de dedos. E nós temos conversado sobre isso na aula de escola dominical. Parece que a gente espera que Deus lá do alto vai olhar para a nossa vida e vai fazer assim, ó, está resolvido, está tudo ok, não tem mais problema algum. E é isso que nos é vendido. E nos é vendido porque nós buscamos em Cristo a nossa satisfação pessoal. Eu quero que os meus problemas se resolvam. Os seus eu não estou muito interessado neles. Eu quero que os meus problemas se resolvam. Os seus você se entenda lá com Deus. Isso é um problema seu, não é meu. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua, né? Não é isso que a gente ouve por aí? Uma grande inverdade.
uma grande verdade. Nós buscamos em Cristo a fé da unção. Precisa ser ungido. Olha, fulano é ungido. Olha como ele ora de maneira ungida. Olha como ele fala de maneira ungida. Olha como ele se veste de maneira ungida. A gente busca em Cristo a fé do isso é a ação do inimigo. Como se as nossas atitudes e as nossas escolhas não tivessem consequência. Como se antes da ação do inimigo não tivesse a ação do pecado que existe em nós. Nós buscamos em Cristo uma vida de luxo, de facilidade, que nos é vendida todos os dias, como sendo algo natural. É natural. É natural o crente ser rico. É natural o crente prosperar. Você nasceu para ser cabeça, não para ser cauda. Você precisa vencer. Pisa aí na cabeça da serpente. Faça o cerco em torno de Jericó, porque você vai derrubar as suas muralhas e você vai vencer. Como se Deus fosse uma máquina de resolver problemas. Mas a sabedoria de Deus vence a nossa insensatez. A nossa insensatez em lidar com os problemas. Ele nos ensina como fazer. Ele nos mostra como fazer. Quantas vezes a gente tem deixado os nossos problemas de lado, carregando anos a fio estes problemas? Domingo passado nós falamos bastante sobre isso, na mensagem do Salmo 130. Quanto que a gente leva a vida inteira problemas, ao invés de encará-los, colocá-los diante do Senhor e resolvê-los. A sabedoria de Deus vence a nossa insensatez em satisfazer egoisticamente a nossa vontade. Parece que tudo tem que ser para o meu prazer. Essa sociedade que cada dia mais enfatiza o prazer, a experiência pessoal, tudo é para que você saia satisfeito e tenha uma experiência nova. Mas a sabedoria de Deus vence a nossa insensatez. A nossa insensatez em buscar uma fé fútil. Uma fé que só enxerga o problema. Como se a nossa fé existisse apenas para solucionar problemas. E não vê que a nossa fé é muito maior do que isso. E é por isso que a gente se esconde com o Altíssimo, como a gente cantou. É por isso que a gente está na presença dele. A sabedoria de Deus vence a insensatez. E a graça de Deus fortaleceu aqueles cristãos em Éfeso. Se por um lado as influências eram muitas, Paulo sabia bem que elas poderiam ser vencidas pela sabedoria de Deus. Por isso descreve a característica de quem é cheio do Espírito. Fala, canta, louva, dá graças e sujeita-se. É interessante que aqui no grego, Paulo faz uso do particípio. Na tradução, a gente vai ter aí o falando, né, uma ideia de ação contínua. Ela não é uma ação que tem fim, ela é uma ação constante. Então eu falo constantemente, eu canto constantemente, eu louvo constantemente, eu dou graças constantemente e eu me sujeito constantemente. E diante de um cenário religioso tão distante da vontade de Deus, tais características enfatizadas pelo apóstolo levam a igreja de Éfeso a refletir sobre sua vida e a rejeitar as influências da cidade. Mas pastor, como o senhor sabe que ela rejeitou as influências da cidade? Não está no texto. Não está na história. Éfeso torna-se o principal ponto missionário do primeiro século. É de lá que a igreja se expande para a Macedônia e Europa. É de lá que o evangelho se expande. Agora já não são as coisas da moda, do momento que guiam a vida da igreja, mas sim a vontade daquele que os chamou para serem um só corpo, daqueles que resplandece sobre eles. E a graça de Deus fortalece o povo em Éfeso no falar com salmos e hinos. Domingo passado a gente falou sobre os salmos. Como o salmo é a janela da alma.
Você falar com salmos e hinos é você falar do que tem dentro de você mais genuinamente, daquilo que Deus tem feito na sua vida. A graça de Deus fortalece no cantar e louvar de coração. Não é cantar simplesmente por cantar. Não é cantar simplesmente porque está na liturgia, no programa do culto, então nós vamos levantar e cantar. Mas é viver o que se canta. Eu estou aqui outra vez diante de Ti, eu estou abrindo o meu coração mais uma vez, Senhor, porque eu preciso abrir, eu preciso me derramar, eu preciso dizer que o Senhor é o Deus da minha vida, eu preciso dizer que o Senhor é o Deus capaz de transformar a realidade da minha vida, e mais do que isso, eu preciso dizer que o Senhor é o único digno de louvor e de adoração, e eu preciso Te agradecer. E a graça de Deus nos fortalece por render graças a Deus por tudo, absolutamente tudo. Hoje de manhã, na escola dominical, nós estávamos estudando as amarguras do deserto, e aquele texto em que Moisés chega com o povo nas fontes de águas amargas, e após 3 dias caminhando pelo deserto, encontra ali uma fonte abundante de água, e aquela água não era própria para o consumo. Mas Deus vai lá, faz um milagre e transforma aquela água própria para o consumo. É dar graças a Deus diante de tudo, porque a água está no mar, mas Deus vai prover a água em abundância. Deus não vai deixar o seu povo morrer de sede. Deus não vai negar ao seu povo a sobrevivência. A graça de Deus fortalece no sujeitar-se ao outro por amor de Cristo. Há aqui a humildade de Cristo, o exemplo da humildade de Cristo, que se faz servo. E é isso que Paulo está dizendo à igreja de Éfeso, quando ele diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Dedique-se um ao outro, como o nosso Senhor Jesus Cristo se dedica a mim e a você. Da mesma forma, com o mesmo amor, com o mesmo cuidado, com o mesmo empenho. A sabedoria de Deus vence a insensatez. Deus fortalece por meio do Espírito Santo que é derramado naquele povo. Deus fortalece por meio da compreensão de sua vontade, revelando a sua vontade para a igreja de Éfeso. E em Cristo, os cristãos de Éfeso encontram a palavra certa a ser dita, o cântico certo para ser entoado, a gratidão no coração e a prontidão em servir. A sabedoria de Deus vence a insensatez. E se a graça de Deus fortalece os cristãos em Éfeso, a graça de Deus fortalece os cristãos nos dias de hoje. Joãozinho, sempre ele, né? A gente sempre tem uma história do Joãozinho. Joãozinho morava em frente à casa de um casal idoso. E ele sempre brincava na rua com os amigos, jogando bola, pega-pega, esconde-esconde. E aquele senhor que morava ali, ele sempre estava na soleira da sua casa, cuidando de alguma coisa, e ele sempre brigava com as crianças, porque as crianças passavam correndo pelo gramado dele na frente da casa, e aquele senhor cuidava daquele gramado, era a grama mais verde do mar, mais bem cuidada. Um dia, no final de tarde, o Joãozinho pegou a bola dele e saiu para brincar. Quando ele fechou a porta de casa e ele se virou para a rua, ele viu do outro lado da calçada que aquele senhor estava sentado na soleira, chorando. O Joãozinho deixou a bola no chão, atravessou a rua, deitou a cabeça no colo daquele senhor e ficou ali um bom tempo. Depois de um bom tempo, a mãe do Joãozinho chega, entra, vê aquela cena e entra para casa preparar a janta. Na hora da janta à noite, a mãe do Joãozinho pergunta para ele: Joãozinho, o que você disse para aquele senhor? Você sabe que a esposa dele morreu hoje, né? E o Joãozinho vira para a mãe e fala: não, mãe, eu não disse nada, eu apenas o ajudei a chorar. A graça de Deus não está na gente resolver o problema do outro. A graça de Deus está em nos sujeitarmos uns aos outros.
eu não preciso resolver o problema do mundo. Eu não preciso ser a solução dos problemas. Mas eu tenho a solução comigo, que é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. A graça de Deus nos fortalece, porque ela nos ensina o que falar, ou no caso do Joãozinho, como calar. Como calar. Revelando como adorar a Deus. Qual é o jeito certo de nós, diante de Deus, reconhecermos que Ele é o Senhor da nossa vida. A graça de Deus nos fortalece, sendo gratos a Ele por tudo que Ele faz. Às vezes a gente passa por situações na vida em que a gente não vê mais solução, e aquilo vai tomando conta da gente, e a gente vai se sentindo cansado, e a gente já não aguenta mais aquela situação, a gente já não aguenta mais aquele problema, e aí a gente vira para Deus e fala: Deus, eu não sei mais o que fazer. Seja grato. Seja grato, porque aquele problema vai passar. Aquela circunstância é circunstância, não é eterno. Não é eterno. O amor de Deus é eterno. A graça de Deus nos fortalece, porque essa graça nos ajuda a sujeitar uns aos outros, respeitando, sendo educados uns com os outros, amando incessantemente, amando independente da situação. Não importa o problema, não importa o mal que a outra pessoa te fez, é amar acima de tudo. A sabedoria de Deus vence a insensatez, e Deus nos dá a compreensão de sua vontade para que possamos vencer essa insensatez. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. No meio dos seus problemas, no meio das dificuldades da vida, haverão muitos que dirão: ah, faz tal coisa, não, daquele outro jeito. Tem que saber qual é a vontade do Senhor. Tem que saber o que Ele quer para você. O que essa experiência amarga que você está passando tem a te ensinar. A sabedoria de Deus vence a insensatez, e Deus nos torna sábio diante da insensatez do mundo. E hoje nós temos o privilégio de servir a Deus, levando a sabedoria dele onde há insensatez, onde há loucura, onde as pessoas não estão nem aí umas para as outras, aonde há falta de amor, aonde há falta de espírito de união, aonde há desamor, aonde há guerra, aonde há problemas que se arrastam a vida inteira. Nós temos o privilégio de servir a Deus, levando a sabedoria, para que nós não tenhamos que lidar com situações insensatas na nossa vida. Nós temos o privilégio de servir a Deus, vivendo a sabedoria de Deus em nossas vidas. Eu me espanto, porque como pastor, no ano que vem comprar 10 anos de ordenado, tem algo que eu ainda não consegui conviver com ele, que é o fato de que as coisas chegam para a gente, pastor, não é depois que o caldo tornou, é depois que o caldo já até manchou a terra, sabe? Às vezes os problemas chegam para a gente, a coisa já desandou faz muito tempo, e aí a gente não teve a oportunidade de acompanhar e de orientar e de juntos buscar a solução de Deus, porque nós estamos acostumados a ouvir que as soluções têm que ser rápidas, as decisões têm que ser tomadas de uma hora para outra, como se Deus resolver esses problemas de uma hora para outra. E a gente acha que vai orar uma, duas vezes e tá bom,
está resolvida a questão. E a gente se lembra do exemplo de Neemias, que foi pedir lá para o rei para voltar para Jerusalém para reconstruir os muros, e o problema era a reconstrução do muro, e a reconstrução do muro não era um problema de obra, mas era um problema de identidade cívica, né? A identidade daquele povo em torno da sua cidade, a cidade de Jerusalém. Então veja só, não era um problema apenas de construção, era um problema de identidade. E a gente vai ver lá no livro de Neemias o quanto isso é verdade. E aí a gente olha para a história de Neemias e a gente vê que Neemias passou 4 meses orando. E a gente ora 2 dias e acha que Deus demorou, né? Ô Deus, responde aí, já estou orando faz 2 dias, né? Manda a resposta por e-mail, de preferência, que é mais rápido, né? E a gente acha que Deus tem que responder no nosso tempo. Viver a sabedoria de Deus em nossas vidas requer de nós uma vida de oração. E nós temos o privilégio de servir a Deus vivendo essa sabedoria. Nós temos o privilégio de servir a Deus falando com a alma aberta, porque nós não temos do que nos envergonhar a respeito do Deus a quem servimos. Nós temos o privilégio de servir a Deus cantando com o coração posto em Deus, louvando com o coração posto em Deus, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito e servindo uns aos outros. Concluindo, o tempo é curto. Cada dia que passa parece que o tempo é mais curto ainda. Parece que o dia não vai dar para resolver as demandas do dia. Se o tempo é curto, se a nossa vida é breve, vamos aproveitá-la com o que interessa. Vamos viver a graça de Deus. Vamos experimentar o que é ser repleto do Espírito de Deus. Vamos compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. E diante das modas nas igrejas e movimentos que estão por aí de um lado para o outro, diante da música do momento, do pregador do momento, da palavra do momento, lembre-se que tudo é momento, mas a sabedoria de Deus vence toda e qualquer insensatez. Lembre-se que tudo é momento, mas a graça de Deus nos fortalece hoje e sempre. Que Deus nos abençoe. E aí pessoal, espero que vocês tenham curtido este vídeo. Se você curtiu, dá um joinha aí. Se você não curtiu, dá um joinha. Se você gostou, compartilha nas redes sociais, assine o canal, mande a sua opinião. Um grande abraço e até o próximo vídeo.